Seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. E na reprise do programa de hoje está especial para você que gosta de viajar e não quer ficar de fora das mudanças das regras da aviação brasileira. Convidamos a empresária e consultora de viagens Natália Kreter, ela que é proprietária da Premier Consultoria e Viagens, para nos contar as últimas novidades e tudo o que envolve o mundo das viagens. E na sequência você vai conhecer mais uma candidata ao Miss Rio Grande do Sul Bi-Emotion 2018. Paulo Moura, ele que é o coordenador das etapas estadual do concurso, vai nos apresentar a Bruna Huberti, Miss Jaguari. Acompanhe! O assunto do Trocando Ideias dessa vez será sobre viagens. O que tem mudado nas regras da aviação? E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a empresária Natália Kreter. Ela que é proprietária da Premier Consultoria em Viagens. Natália, seja bem-vinda ao Trocando Ideias. Obrigada, Monique. Obrigada ao Trocando Ideias, mais uma vez pela oportunidade de estar passando um pouquinho da experiência que eu tenho e passar informação, né, para todo mundo sobre as novas regras da aviação brasileira. E tem mudado muita coisa então, né, Natália? Uma que tem dado muito o que falar são as novas regras da aviação brasileira, como tu mesmo falou. Tu podia falar um pouquinho mais para nós sobre ela? Sim, Monique. Teve bastante alteração, tanto é que eu trouxe até uma colinha pra gente não esquecer muitas coisas, né? Nenhuma informação, exatamente. Eu acho que a maior polêmica que deu foi com a franquia de bagagem, tá? Essa nova lei, essa nova legislação foi aprovada em março desse ano e desde lá, ainda assim, o pessoal ainda não se acostumou muito com a ideia e muita gente tem dúvida. Mas o fato é que já está valendo essas novas regras para todos os bilhetes e compras que foram efetuadas de 14 de março para cá. Ainda tem alguns passageiros que compraram antes dessa data para ir viajar, por exemplo, no final do ano. Essas pessoas que compraram antes de março vão estar com as regras antigas ainda, tá? Mas então, para as novas compras que foram efetuadas de março para cá, as companhias aéreas aqui no Brasil, exceto a Avianca, né? Então, a Gol, a TAM e a Azul, elas não têm mais a franquia de bagagem gratuita que até então existia, que era de uma mala de até 23 quilos por pessoa a ser despachada e mais a bagagem de mão. O que mudou hoje? Então, você compra o seu bilhete com uma dessas companhias aéreas, você passa a ter 10 quilos de bagagem de mão para levar. Antes eram 5 quilos de bagagem de mão, agora passa a ser 10, mas não tem mais a franquia para despachar. Mas pode ser comprado. As companhias aéreas, então, deram essa opção porque tinha muito passageiro, principalmente passageiro business, de negócio, que viajavam 2 dias a trabalho e que acabava não utilizando essa franquia, que as companhias aéreas dizem que era um custo que estava embutido no bilhete. Então, teoricamente, o valor, né, com essa nova regra, os bilhetes passariam a ser mais baratos e a pessoa compraria a bagagem que custa em torno de R$30 por pessoa para cada volume que vai despachar. Pode variar também bastante. Varia um pouquinho, não muito assim, mas tá ficando entre R$30 a R$40 por pessoa, por trecho, ou seja, né, numa ida e volta a pessoa vai pagar 2 vezes esse valor, então vai pagar de R$60 a R$80 a mais no bilhete. É uma informação bem importante, principalmente para aquelas pessoas que até então não sabiam, ou que às vezes vai fazer alguma compra na internet mesmo, então às vezes não está muito atento, vai acabar comprando, talvez vai ver ali uma opção mais barata, que é justamente aquela opção que está sem a franquia de bagagem. Porque então você pode escolher comprar com ou sem a franquia, né? Isso das bagagens deu muito o que falar, né? Foi muito noticiado mesmo, né? Muitas pessoas ainda tinham a dúvida, apesar de ter sido falado bastante. Sim, até então. Até hoje é uma coisa que gera bastante dúvida nas pessoas. Se está incluso, se não está incluso, como que vai funcionar, se pode comprar antes, se compra na hora. Então, tem 3 opções. Você pode já fazer a compra dessa franquia de bagagem no momento que compra o bilhete aéreo, junto. Ou você pode emitir o seu bilhete sem a franquia e depois vir a adicionar o serviço.
ou ainda pode se pagar no balcão, no check-in, no momento do embarque pode ser feito a compra. Claro que na hora vai ser um pouquinho mais caro. Não chega a ser nada como o dobro do valor, mas vai estar 20%, 30% um pouquinho a mais, vai ser um pouquinho mais caro. Uma pequena diferença, então, vai ter também. Tem que já para fazer o passageiro mesmo se planejar, se vai tentar, se possível, comprar antes a bagagem, né? E também, além das questões das bagagens, né, correção de nomes também foi uma coisa que mudou bastante, né? Sim, teve outras 2 regras da aviação brasileira que mudaram e que também, vamos dizer assim, que impactou bastante, porque até então a gente tinha um problema muito sério com nomes. A gente podia errar, às vezes, uma letra, só que se essa uma letra alterasse a fonética, alterasse o nome da pessoa, a pessoa não embarcava. Às vezes por uma letra. Vamos supor, Luísa, e você esqueceu, digitou muito rápido, por exemplo, esqueceu de botar o A, Luísa virou Luiz. É completamente diferente, por mais que seja uma letra. Não embarcava. Era, mesmo que o restante do nome tivesse correto, que fosse aquela uma letra, não tinha o que fazer. Tinha que se cancelar e emitir um novo bilhete e arcar com todos os custos de um cancelamento. Agora, com a nova regra, as companhias aéreas são obrigadas a fazer correções. Mas, para deixar bem claro que é uma correção, não uma troca, que são 2 coisas bem diferentes. Então, no caso da pessoa, vamos supor esse caso, a Luísa Silva, e seria Luiz Silva, onde é que o restante do nome está correto, é uma correçãozinha pequena, é feito. Mas trocar de Luísa Silva para Paulo Santos, por exemplo, trocar completamente o nome, não é feito. Não é uma troca de nome, uma troca de passageiro, aquela coisa assim, eu não vou mais poder viajar, minha mãe, meu irmão, vizinho, alguém pode ir no lugar. Não, isso continua... Infelizmente ainda não se pode trocar o passageiro, mas até então já conseguimos, acho que já é um avanço que se possa fazer essas pequenas correções, né? E essas são feitas na hora mesmo? Pode levar alguns dias? Não, a gente entra em contato com a companhia aérea e é feito na hora, no momento. O ideal também é que nunca se deixe para fazer, poderia ainda ser feito lá na hora, no check-in, sabe? Mas aí tem que chegar com um pouco de tempo a mais, porque às vezes tem muita fila, gera um transtorno. Então, o ideal sempre é contatar a companhia aérea antes ou a sua agência de viagens, onde você efetuou a compra. A agência de viagens vai prestar toda essa assessoria sem nenhum custo, vai entrar em contato com a companhia aérea, vai fazer toda a alteração para você, na hora do check-in, já chegar com o bilhete, com a reserva, o nome certinho, para facilitar, né? Sem não haver nenhuma dor de cabeça, né? Exatamente. Outra coisa, Monique, bem importante que mudou foi a questão dos cancelamentos. Vamos supor, a pessoa comprava uma ida e uma volta e acontecia um imprevisto, não chegou a tempo e não conseguiu embarcar, perdeu o voo da ida, ou como nós chamamos, no show, ela não compareceu, não apareceu para o embarque. Ok, esse voo ali ela não conseguiu cancelar em tempo hábil, ela perdeu. Só que a companhia aérea entendia que como ela não voou na ida, ela simplesmente não foi e não vai voltar e cancelava a volta. Então a pessoa é uma coisa assim, até uma regra, uma lei assim que chegava, né, no nosso ponto de vista assim, meio ridículo até assim, não teria porquê, mas a pessoa acabava perdendo a volta. Uma situação bem complicada, né, para o passageiro. Bem complicado. E isso também foi uma das regras que mudaram. Mudaram também, uma coisa muito boa, né, no nosso entendimento, porque já aconteceu com passageiros ali da agência que chegaram atrasados, não embarcaram na ida, mas daí a gente ainda conseguiu emitir um outro voo de ida para a pessoa e ela manteve, e ela... no caso agora, ela manteria a sua volta. Mas na época, então, né, quando não tinha ainda essa opção, a gente emitiu um novo voo de ida, embarcou, mas também a gente tinha já que ver uma nova opção de volta.
Procurando estilo e conforto? Na Marlene Calçados você encontra todas as tendências da próxima estação em moda para os seus pés, com preços e condições especiais. Venha conferir os lançamentos. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Agora tu falou então questão de algumas mudanças, né, Natália? Mas teve alguma outra que tenha sido bem drástica mesmo? Teve outras mudanças bem drásticas, questão de reembolso. Antes, as companhias aéreas davam um prazo de 30 até 90 dias para reembolsar um passageiro. Agora, na nova regra, as companhias aéreas têm um prazo de 7 dias. 7 dias para fazer esse reembolso. Claro que existem algumas exceções. Quando a pessoa fez a compra com dinheiro, obviamente ela vai ser reembolsada em dinheiro e provavelmente a companhia aérea vai conseguir honrar esse prazo. Só que quando a compra é feita com cartão de crédito, é um pouquinho mais complicado. Já muda. Muda bastante. Porque como a pessoa, no momento da compra, teve esse prazo de 30 dias, por exemplo, para pagar, no reembolso pode acontecer isso também. No momento, então, que a companhia aérea tem os 7 dias para fazer o reembolso para a administradora do cartão de crédito, né? Para o Visa, Master, enfim, para o cartão que a pessoa utilizou. Pode acontecer que vai ser só daqui um mês a sua próxima fatura. Então, você não vai receber nesses 7 dias, você vai receber na próxima fatura do cartão, né? E, às vezes, tá naquele período que já teve o fechamento da fatura e vai ficar só para outra ainda. Então, às vezes, pode passar desses 30 dias. De acordo com como a pessoa pagou mesmo, do cartão. E, por exemplo, se a pessoa comprou parcelado no cartão? Não, isso não vai influenciar. Isso não muda? Não, daí isso não vai mudar. Ela vai ter o reembolso todo
todo de uma vez. Isso não E as muda. regras para os seguros, então, Natália, os seguros de viagem, ficaram mais rígidas? Mudou alguma coisa? Teve também de uns tempos para cá uma alteração bem importante nos seguros, assistência de viagem. Eu acho que a maior mudança foi para o pessoal de uma idade mais, uma terceira idade, pessoal, na verdade, mais avançado ainda. Os seguros, eles botavam um limite, botavam um valor X para passageiro de até 70, 75 anos, por exemplo. E um passageiro que adquiria o seguro que tivesse uma idade superior, superior a essa estabelecida pela seguradora, ela teria que pagar em torno de 50% a 100% a mais pelo valor do seguro e teria sua cobertura reduzida em 50%. Então, ela saía bem lesada, assim, ela saía... Claro, ainda assim, ela teria o seguro, mas ela estaria pagando mais caro e tendo uma cobertura menor. Isso mudou. Agora, nenhuma seguradora, né, dessa finalidade de seguro viagem pode reduzir a franquia. Então, um passageiro que tenha 75, 80 anos, independente da idade, ele vai ter a cobertura integral do plano que for adquirido, mas ainda assim eles podem fazer um adicional, uma cobrança um pouquinho maior, mas não pode diminuir a... Mas melhorou bastante para o passageiro mesmo, Melhorou bastante, porque vamos dizer que assim, uma pessoa que talvez mais precisasse, na hora ela teria sua cobertura reduzida. Claro, não depende, qualquer pessoa pode, né, durante uma viagem pode acontecer alguma coisa, passar mal, ter algum problema, mas às vezes uma pessoa que já tem já está saindo daqui, já está indo viajar, já tem algum problema, alguma doença, alguma coisa assim que mais precisaria, aí ela tinha a cobertura reduzida. Então era uma situação bem complicada, sabe, até constrangida para a gente explicar para o cliente, olha, né, eu tenho seguro para lhe oferecer, mas você vai perder a metade da sua cobertura por causa da idade, né? Então, isso foi uma mudança que teve, que também melhorou bastante. E o seguro, ele funciona de fato? Ah, funciona. Funciona. E essa questão do seguro, Monique, é bem importante a gente falar, porque hoje em dia, assim, vamos dizer que 10, 20% no máximo dos passageiros fazem o seguro viagem, porque a maioria das pessoas até então não vê a importância em se fazer. Alguns países, como Europa, por exemplo, já há muitos anos que é obrigatório a fazer o seguro, que na imigração, na hora que você for entrar no país, se você não tiver esse seguro, eles nem deixam entrar. E é uma segurança para a pessoa, porque imagina você estar muito longe de casa, às vezes num país que funciona tudo diferente, ou que os valores podem ser muito mais altos. Aqui no Brasil, né, questão, se for um atendimento particular, já são custos bem mais altos. Então, imagina nos Estados Unidos, em dólar, na Europa, com euro. E até mesmo aqui no Brasil, às vezes eu vejo que as pessoas têm receio em fazer, mas o custo-benefício compensa, é muito bom, porque é um valor mínimo perto da cobertura toda que você vai ter. E a saúde pública aqui no Brasil, infelizmente, não é das melhores, né? Então, o que vai acontecer com aquela pessoa que vai, talvez, estar viajando no Nordeste, que a gente sabe que é mais precário ainda as condições, não vai ficar na fila, não vai ser atendido na hora da emergência, do desespero, vai procurar um atendimento particular e aí vai gastar muito mais do que se tivesse pago um valor mínimo para fazer um seguro. Um valor pequeno, mas que no fim vale muito a pena para quando a pessoa realmente precisa, né? Sim, sim. Nós, assim, agentes de viagens, já vemos essa parte do seguro como uma coisa automática para nós, como eu, por exemplo, nas minhas viagens, nunca saio sem um seguro. Então, o que eu vou... eu vou viajar, eu preciso da passagem aérea, eu preciso da hospedagem, eu preciso de um seguro. Porque o seguro, ele não tem só a questão do atendimento médico,
que é o principal, mas ele tem assistência odontológica, assistência para medicamentos, assistência jurídica, daqui a pouco se meteu numa enrascada, alguma coisa assim, tem também um valor que cobre isso. Tem viagem de regresso, que é muito importante. Você, às vezes, em casos de, vamos supor, um caso de saúde muito grave, ou faleceu um parente de primeiro grau, e você tem que retornar ao Brasil durante a sua viagem, para remarcar, para fazer essa alteração da passagem aérea, fica muito mais caro de um dia para o outro. A pessoa vai ligar, Natália, eu preciso voltar amanhã, eu vou olhar, a passagem vai estar uma fortuna. E a seguradora, ela tem até um valor muito bom para arcar com essa despesa da passagem. E também com bagagem extraviada. Então, é um seguro que ele às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou fazer, por exemplo, aqui dentro do Brasil, eu não vou fazer porque eu tenho Unimed nacional. Só que ele não é só para assistência médica. Tanto nas viagens nacionais quanto internacionais, ele cobre cancelamento de viagem, ele cobre viagem, se tu tiver que regressar antes, ele cobre extravio de bagagem, demora na localização de bagagem. Já tive casos, Monique, de passageiros que chegaram num outro país e a bagagem não chegou. A companhia, fizemos contato com a companhia aérea, localizaram a bagagem e ia chegar 2-3 dias depois. A bagagem já estava lá no outro canto do planeta. E aí você tá lá sem uma muda de roupa, sem nada. O seguro, até isso ele cobre. Tem um valor, X ali, de acordo com o plano que você escolheu, para comprar roupa, calçado, artigos de higiene. Então, é muito importante. Recomendo que as pessoas passem a dar uma atenção maior. Exatamente, então já fica um alerta, para o pessoal de casa também, para preferir então escolher por ter o seguro, porque só pode acontecer coisas boas, a partir do momento que aciona ele. Com certeza. Não vai ter nenhuma surpresa na viagem, Não vai ter surpresa. E eu sempre digo assim, a pessoa quando a probabilidade de acontecer alguma coisa com essa pessoa que fez o seguro vai cair no mínimo em 50%. Eu já tive grupos onde de um grupo inteiro, uma pessoa não fez o seguro e ela, não vai acontecer nada. E justamente essa pessoa teve problema durante a viagem. Nossa, que situação, E então a gente oferece, a gente orienta, cabe ao passageiro escolher, claro, é uma opção dele. Mas eu sempre digo, é um investimento, é um custo, uma coisa que faz parte da viagem, acho que as pessoas deveriam já se programar para isso. Não é um valor alto. E eu acho que a pessoa viaja até mais tranquila, viaja tranquila, e aí não vai acontecer nada se acontecer tem o seguro. E aí não acontece nada. Não é gasto, é investimento, como tu disse. É investimento. A dica DEMAC de hoje é sobre os forros de PVC, que unem beleza com custo e benefício. No mercado é possível encontrar o forro de PVC nas cores mais diversas e imitando texturas como madeira. DEMAC, a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz.
Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a 2 ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. Também falou agora, Natália, em questão das bagagens extraviadas, né? Como é que tem funcionado essa parte? Mudou muita coisa? Mudou também. Nossa, olha quanta mudança, né, Monique? Né? Por isso que é bom a gente falar sobre isso, né? Exatamente. Alertar todos os passageiros, né? Teve também algumas mudanças nessa questão. Antes, as companhias aéreas, nos voos domésticos, voos aqui dentro do Brasil, né, voos nacionais, tinham um prazo de até 30 dias para devolver a bagagem para a pessoa. Agora, esse prazo de 30 dias passou a 7 dias. E nos voos nacionais passou para 21 dias, aí o prazo é um pouco maior. A gente também entende que foi uma mudança que já estava na hora de acontecer, porque 30 dias, nossa, se você não achou em uma semana a bagagem, é bem provável que ela tenha se extraviado por definitivo, né? Então, a companhia aérea agora tem esse prazo. Você chegou no seu destino final, a bagagem não chegou, o que você vai fazer? Você já vai procurar ali o balcão da companhia aérea e já vai fazer um BO, um boletim de ocorrência mesmo, explicando isso, que não houve né, da bagagem extraviada. E aí, a partir disso dali, vai contar esses 7 dias. E se não for localizado dentro desse período de 7 dias, né, localizado e entregue para a pessoa no período de 7 dias, a companhia aérea já vai ser obrigada a reembolsar o passageiro. Tem o valor do reembolso, ele varia muito, é difícil a gente falar aqui, porque ele varia de acordo até com o peso, quanto de bagagem que você estava levando, né? Eles calculam um valor X por quilo, né? Bem de acordo com a bagagem mesmo, né? Sim. Não tem um valor fixo. Não tem valor fixo. Se você tinha 10 quilos de bagagem, ou você tinha 20, 30, daí o valor vai ser diferente, né? Mas o importante, assim, o alerta que fique, é que aquela pessoa que já identificou uma bagagem, né, no caso da bagagem, ter, às vezes, até chegado extraviado, sem alguma coisa, ou viu que a mala estava violada, que abriram a mala. O importante é que a pessoa verifique já na hora e já faça essa ocorrência no aeroporto. Por exemplo, uma dica é isso, eu sempre faço quando eu chego no local, eu já abro a minha bagagem no aeroporto e vejo se está tudo como eu deixei, porque aí você, ali na hora já tem como ver se alguém mexeu ou não, né, porque às vezes pode sumir alguma coisa, é muito difícil acontecer, né, mas não é impossível. Então fica a dica para que na hora que você pegou a sua bagagem, não deixa para fazer isso em casa ou no hotel. Ali na hora já confere se está tudo ok. Para até ser melhor, né? Caso tenha algum problema, já resolve na hora também, né? Sim, não fica com com esse certeza. problema para depois. Sim. E os direitos dos passageiros em relação às trocas de horários ou atrasos? Mudou alguma coisa em questão a isso também? Também mudou algumas coisas. Na verdade, isso as regrinhas dessa questão já existia, assim, mas poucas pessoas também sabem. Quando você compra uma passagem aérea e mudou o horário, você tem a opção de aceitar ou não. Então, por exemplo, você comprou uma passagem num voo Porto Alegre, São Paulo, de manhã, você tem um compromisso, tem que estar lá meio-dia, e a companhia aérea acomodou você num voo que vai chegar mais tarde. Você pode dizer, não, esse voo não me serve, não tenho como ir, eu preciso outra opção. E aí, muitas vezes acontece que aquela outra opção de voo está muito mais caro. Você não precisa pagar pela diferença. Então, não se paga pela diferença. Não. Nesses casos, não, tá? Para ficar bem claro, para não haver dúvida. Toda vez que você for fazer partiu de você comprou uma passagem, você quer alterar, você vai ter um custo para alterar essa passagem. Mas daqui a pouco,
aquele voo que você comprou foi cancelado. Você não teve culpa, não foi uma coisa que partiu, uma opção, uma escolha sua. Simplesmente aquele voo, né, que a companhia está lhe oferecendo não serve. Então, você pode escolher uma outra opção de voo, mesmo que esteja mais caro, a companhia aérea não pode cobrar. E se você não aceitar nenhuma das opções que a companhia aérea tem, você pode ter o reembolso integral, sem nenhuma multa. Então, quantas alterações, né, tem um lado ruim, que se você for alterar, você vai ter multa, mas também eu vejo esse lado muito bom, que você, né, se planejou, tinha aquele horário da viagem, a companhia aérea não vai poder cumprir com aquilo. Se partir da companhia aérea, né, essa mudança, não vai gerar nenhum ônus pro passageiro. E falando nesse caso, então, Natália, e se a pessoa, ela mesma solicitar o cancelamento, como é que fica a questão das multas? As multas ainda continuam bastante altas, né? Qualquer alteração que você fizer com o bilhete emitido, você vai pagar multas. Às vezes a pessoa quer alterar só o horário, diz, Natália, mas né, uma alteração tão pequena. Qualquer alteração vai ter multa. Essas multas, elas giram, elas começam em 120, 150 reais para cima. Como é que funciona? Quanto mais barato o seu bilhete, mais caro é a multa. Então, as companhias aéreas oferecem aquela tarifa promocional, que você vai pagar mais barato, só que se você for pedir o reembolso ou for querer alterar, a multa vai ser bem mais cara. E depois tem uma tarifa flex, intermediária, onde é que as multas são intermediárias também, e depois uma tarifa que você paga mais cara pelo bilhete e paga um valor mais alto e as multas são menores. Normalmente, como é que funciona? Nesses bilhetes promocionais, as multas começam em 150, 200 reais para alterar. E para reembolso, às vezes, você pode perder 80%, 90% do bilhete. Às vezes, você acaba tendo de reembolso só o valor da taxa de embarque. Então, essas tarifas promocionais é sempre acima de 50% o valor da multa para reembolso. As outras tarifas intermediárias ali giram em torno de 30% a 50% que você perde do bilhete. E daí as outras tarifas mais caras, aí acaba ficando 10% a 30% as multas. Mas sempre vai ter uma taxa de 120, 150 reais no mínimo para você alterar. Então, também quando você vê aquela promoção, aquela passagem com aquele precinho super bom que você estava esperando, a pessoa fica empolgada Fica quando empolgada, vê, mas propaganda. assim, vou comprar, vou aproveitar e depois eu vou ver se eu vou conseguir encaixar, se eu vou conseguir viajar nessa data. Às vezes, aí para você alterar, tem todo esse custo e diferença de tarifa. As companhias aéreas podem cobrar. O que nada mais é uma coisa normal. Eu vou numa loja, eu vou comprar um sofá, eu paguei um valor X nesse sofá, mas não ficou legal em casa, eu vou e quero trocar por esse aqui, só que esse essa poltrona, esse estofado vai custar o dobro do valor, eu vou ter que pagar a diferença de tarifa. E isso acontece com a passagem aérea também. Então, você pagou, às vezes, um valor, vamos supor, Porto Alegre, São Paulo, conseguiu lá numa promoção, pagou 100 e poucos reais, e aí 2 dias antes da viagem, poxa vida, surgiu um imprevisto, eu tenho que alterar. E aí, não tem mais nenhuma passagem, né? No dia que você quer, a nova data que você quer, não tem nenhuma passagem de 100 e poucos reais. Então, você vai pagar a diferença da tarifa e mais a multa. Então, esses casos de troca acaba sendo bem oneroso, porque tem essas duas cobranças. E são raros os casos que acontece da pessoa conseguir uma passagem mais barato, assim, em cima da hora. É bem difícil. Então, esse é um caso que talvez o barato saia mais caro, né? Sim, nessa questão. Sim, é aquele clássico caso, né? Que bom, né? Se conseguir uma promoção, preço legal para viajar, ótimo. Mas tomara que não precise alterar, porque daí quanto mais promocional a passagem, quanto mais barata, depois mais caro vai ser se precisar alterar.
dica Marlene Calçados de hoje é que conforto é a palavra da ordem. Looks jovens pedem tênis, sapatilhas ou rasteiras. Há quem prefira um pouco de salto, mas nunca exagerados para o dia a dia. Venha até a Marlene Calçados, sua referência em moda para os pés, na rua 28 de setembro, 354, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. Natália, em questão de valores, então, por exemplo, há uma mudança se eu comprar diretamente na empresa, na companhia aérea, ou se eu comprar alguma agência de viagem, ou segue todos o mesmo valor? Não, continua tudo igual, Monique. Existem os canais de venda, por exemplo, para você comprar com um call center direto da companhia aérea, tá? Ou para você comprar num site, como por exemplo o Decolar, ou você comprar na agência de viagem, os valores são os mesmos. São os mesmos, isso não teve diferença nenhuma, né? Então, mais uma vez, acho que em outras oportunidades eu já falei, não deixem de consultar uma agência de viagens, vocês vão ter toda uma assessoria, todas essas informações e às vezes, né, tem outros assuntos, às vezes, outras informações, outras coisas que possam ocorrer de imprevistos na viagem, a agência vai poder lhe auxiliar. Acho que fica mais seguro. É uma forma de viajar tranquilo, né? Com certeza. Então, porque daí é a garantia de que vai ter alguém ali para te auxiliar, tirar essas dúvidas. Aconteceu um problema, liga, então não tem problema, né? Eu acho que isso não tem preço também, de você poder, né, por exemplo, ali na Premier, nós temos a plantão 24 horas.
E a pessoa sabe com quem vai falar, então pega o celular e já liga ali para a agência. Diferente de você ligar para um call center e ficar, às vezes, 20 minutos falando com uma pessoa que não está preocupada em resolver o teu problema, que vai passando para outra e a ligação cai. Então, é bem complicado, sabe? É verdade, ligar direto são só problemas, né? Então é melhor estar com alguém ali com uma garantia maior, né, Natália? Com certeza. Natália, uma questão que muitas pessoas ainda têm dúvidas é em questão de tirar o passaporte. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Santa Cruz do Sul, ele pode ser feito aqui também ou tem que viajar para Porto Alegre? Não, pode ser feito aqui, sim. Muitas pessoas até chegam ali na agência perguntando, acham que tem que viajar, que tem que, né, que é uma coisa muito burocrática e complicada. Mas o passaporte pode ser feito aqui em Santa Cruz, na Polícia Federal. Agora, até há pouco também, teve mais uma polêmica dos passaportes, que não estava chegando a verba, que não tava tendo material, papel, né? Então, também é uma outra dica que eu dou a todo mundo, assim, confira sempre se o seu passaporte tá para vencer ou não, porque às vezes surge uma viagem de emergência ou que não estava planejada, né? Então, tem como fazer aqui em Santa Cruz, mas não é tão rápido assim. Como é que funciona o procedimento, Monique? A pessoa vai entrar no site da Polícia Federal, vai fazer um pré-agendamento ali. Vai, na verdade, fazer o agendamento. Ela vai fazer um cadastro, vai gerar a guia de pagamento, que está R$ 256,01, vai pagar essa guia, depois de paga ela vai agendar. E naquele horário e dia, ela vai comparecer na Polícia Federal, aqui em Santa Cruz, e vai lá, então, levar a documentação, que é bem simples, identidade, CPF, comprovante de residência, para certidão de estado civil, aquela certidão da situação militar, para quem, né, serviu no quartel, e comprovante de que votou na última eleição. É bem simples a documentação. Os documentos básicos, né? Muito básico. Então, eu sempre já deixo a dica, né? Quem tem, cuida se está vencido, já tenta, de repente, renovar. Agora está valendo para 10 anos. E quem não tem, né? Então, de repente, já vai se organizando para fazer, porque agora, com esse caso que a gente teve, agora há pouco, só ali na agência, só ali na Premiere, a gente teve 2 casos de pessoas. Uma estava já com a viagem há bastante tempo agendada, não tinha visto que o passaporte estava vencido. E uma outra cliente surgiu uma viagem de emergência, o passaporte também estava vencido. Então, o que elas tiveram que fazer? Tiveram que ir até Porto Alegre para tirar o passaporte de emergência, que não é feito aqui em Santa Cruz. Então, uma coisa que é muito simples, né, de tirar, de fazer o documento aqui, pode, sem o planejamento, acabar sendo um transtorno, né? Acabar envolvendo mais coisas ainda, né? Não só tempo, mas como dinheiro também, de você ter que, né, se deslocar até Porto Alegre, sempre um custo a mais, né? E a questão do visto? Também pode ser feito aqui? Onde deve ser feito? Não. O visto americano também teve uma mudança muito boa, que agora pode ser feito em Porto Alegre. Em Santa Cruz, né, não tem. O que a gente faz em Santa Cruz, por intermédio das agências de viagens, que nós, agências, por intermédio de despachante, nós podemos aqui em Santa Cruz assessorar e encaminhar uma série de vistos, como, por exemplo, para vários países da Ásia que precisa visto, uma série de países que precisa visto, mas que você não precisa fazer a entrevista, que nós recolhemos toda a documentação, mandamos para um despachante em Porto Alegre e essa pessoa vai até o consulado. A maioria dos consulados daí ou fica em São Paulo ou no Rio, Porto Alegre também não tem todos, e essa pessoa vai lá e leva a documentação, é analisado e ela volta com o visto. Então, isso facilita muito e pode ser feito aqui em Santa Cruz através das agências. E o que pode ser feito agora em Porto Alegre é o visto americano, e que é um visto um pouquinho mais chatinho de se fazer, porque a pessoa tem que comparecer pessoalmente na entrevista. E antes, essa entrevista tinha que ser feita em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife ou Brasília. Agora, em Porto Alegre, facilitou bastante. E o visto americano vem com um prazo de 10 anos.
Então, eu acho que vale também o investimento do custo para se fazer esse visto, porque aí nesses 10 anos você, imagina, né, eu sempre digo assim, daqui a pouco surge uma promoção, você tá com o seu passaporte, o seu visto, a documentação certinha, só aproveitar e viajar, né? Já tá com tudo pronto, melhor garantir, né? Deixar tudo pronto já. Uhum. E questão também, Natália, das casas de câmbio, de fazer trocas de moeda. Sim, também outro assunto bem importante que o pessoal tem dúvida, né? Tem uma casa de câmbio aqui em Santa Cruz, ali a Swiss Tour, no Aquarius Flat, uma casa de câmbio que a gente indica. Tem algumas nas agências também, algumas agências aqui em Santa Cruz que fazem câmbio. Ali na Premier nós temos opção, nós temos um parceiro, uma empresa de Porto Alegre, que então nós fazemos para os nossos clientes, né? Não fica aberto ao público em geral. E tem também opção no Banco do Brasil, não são todos, até onde eu sei, não são todos os bancos que trabalham com câmbio, mas o Banco do Brasil tem opção para quem é correntista. Mas nas agências de viagem mesmo, a maioria, se não tem ali na hora para fazer, vai ter um parceiro, uma casa de câmbio, que vai estar instruindo também, vai estar auxiliando, né? Mas também é uma questão para ir planejando. Muitas pessoas vão já, às vezes compram a viagem com bastante antecedência e vão comprando sempre, vão comprando aos poucos, é uma dica que a gente dá. Porque como é sempre muito estável, às vezes o dólar, o euro sobe, diminui, então você espera para comprar muito próximo da viagem, pode ser que dê uma disparada. Também, ou pode ser que diminuiu, né? É difícil saber. Então, muitas vezes o pessoal vai comprando aos poucos para fazendo uma média desses valores, né? Então, para poder aproveitar, né, o melhor momento para fazer essa troca, então, da moeda, né? Sim, dá para ir acompanhando, diariamente vai mudando a cotação. Então, no momento que às vezes deu uma baixadinha na moeda, vai lá e compra mais um pouco, né? Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Para os homens, a dica das Óticas Diniz de hoje é aproveitar as novidades da linha da Tome e Carreira, para aqueles que não abrem mão do estilo ao cuidar da sua saúde visual. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. A dica Gazima Home Tech de hoje é sobre iluminação da sala. A sala é um espaço normalmente multifuncional. Em um momento é hora de ver TV, em outro ela é um espaço para comer e em seguida um local de receber visitas. Às vezes é tudo isso ao mesmo tempo. O ideal então é setorizar os pontos de iluminação, destacando os móveis e regiões principais separadamente, para que eles possam ser acionados separadamente ou em conjunto. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98.
Natália, então agora para quem deseja fazer uma viagem de final de ano, visto que a gente já está na metade para o final do ano, né? É bom já ir se preparando. Que dicas que tu dá? Ai, com certeza. Agora sim, passou essa metade do ano, a gente já tá a todo vapor, trabalhando muito com as viagens de final de ano, que é um período que é muito procurado, porque é férias, né? E tem essa questão do planejamento que a gente também acho que já abordou, acho que a gente já abordou isso uma outra vez, que com certeza nos períodos de alta temporada, você comprando com antecedência é mais barato, isso com certeza. Aquelas promoções, Monique, que tem às vezes assim, consegui uma barbada, tem toda hora, mas são para aquelas datas que não tem muita procura, aquela data de baixa temporada, que então sobrou, tem muito lugar no avião, tem muito lugar no hotel, e aí você consegue uma promoção de última hora. Mas com certeza para fazer uma viagem de final de ano, dezembro, janeiro, ou início do ano ali pegando as férias, janeiro e fevereiro, quem comprar agora vai pagar muito mais barato, pelo menos uns 30%, de 30% a 50% mais barato. Bastante diferença. Muita diferença. Tem pacotes que a gente vende agora e depois lá no final do ano, novembro, dezembro, assim, quem tá comprando para viajar, daqui vai viajar um período de 15, 20 dias após a compra, às vezes chega a pagar quase o dobro. Só que aí chega final do ano, a pessoa já tá cansada, estressada, precisando de férias, ela quer viajar e ela vai lá e compra mesmo assim. Então fica a dica para se programar, já começa a consultar agora. Tem bastante já opção de viagem, né? Tanto nacional quanto internacional, eu acho que agora é o momento. Os cruzeiros também são opções que sempre têm um custo-benefício muito bom. Já vem com toda a parte de entretenimento, então tem shows, tem festa, noites temáticas, atividades durante o dia, toda alimentação inclusa, então são pacotes que têm um custo-benefício muito bom, que eu acho que fica uma dica, e para todos os públicos, solteiro que quer fazer festa, tem no navio, família com criança que quer aquela parte do Kids Club, para as crianças brincarem, a mãe quer relaxar no spa, o pai, de repente, quer jogar no cassino, tem opção para todo mundo, pra sabe? toda a família, né? Eu acho que é uma das dicas que a gente sempre passa ali na Premier, né, de viagem. E uma dica maior, então, é sempre procurar uma agência de viagem, né? Que daí não vai ter problema nenhum, né, Natália? Não, com certeza não. Essa é a maior dica que eu posso dar com certeza, que numa agência de viagens, além de você ter segurança, você vai ter assessoria. A gente vai poder, de repente, muitas vezes, pessoas que foram lá procurando um roteiro, né? Porque me falaram, porque eu vi numa revista, a gente começou a conversar e viu que daqui a pouco mas não era bem isso dali. E acabou mudando completamente o roteiro e o passageiro, né, o cliente gostou da ideia e voltou satisfeito. Com certeza aproveitou bem mais, né? Tirando Muito todas mais. as dúvidas. Muito, muito mais. Natália, então eu quero agradecer pela tua presença aqui no nosso programa, por ter tirado tantas dúvidas, que isso realmente, né, é um assunto que pode ser falado por muito, muito tempo. Sim. Muda muita coisa de um tempo por outro. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando essas informações. E também vou deixar um convite, quem tiver mais dúvidas, quiser procurar a Premier Viagens, a gente está à disposição para sempre ajudar.
Hoje, o Trocando Ideias, e nós aqui com certeza com os bastidores, vamos conhecer um pouquinho da seletiva das nossas misses que irão representar os seus municípios no BMOS Rio Grande do Sul, o nosso concurso mais conhecido. E a gente com certeza poderá ver e ouvir a personalidade de cada uma delas. E aí, gostou da nossa reprise de hoje? Se você aí de casa não sabe como que é feita a seleção para as reprises dos programas, nós fazemos cuidadosamente de acordo com os pedidos dos nossos telespectadores. Na semana que vem tem mais!